tudo bem? Eu sou Rômulo Predes. Alguns de vocês talvez já me conheçam como o monitor de Sociologia aqui do QG do Enem. Eu sou formado em Ciências Sociais, hoje eu faço mestrado na área, e eu trouxe aqui algumas dúvidas para a gente sanar das que vocês fizeram nas questões, nos materiais de apoio, ou até mesmo nas videoaulas. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, marca a gente lá, que os monitores, no caso eu, o monitor de Sociologia, atendemos vocês. Tudo bem? Então, vamos passar aqui para a primeira dúvida? Vamos olhar o slide. Olha, a primeira dúvida que eu destaquei é a seguinte: em filosofia, aprendemos que o pensamento filosófico é fruto do uso da razão para compreender o mundo. No positivismo de Kant, ele diz que, nesse momento, a sociedade se utiliza da razão. Pode me explicar melhor como isso se relaciona? Olha, de fato, algumas partes do pensamento filosófico vão dar esse destaque para a razão como uma forma de compreender o mundo, né? E o Kant, ele também está se utilizando disso. Vamos lembrar um pouco de como que é o Kant? Vamos olhar o próximo slide. O seguinte, volta aqui comigo. O Kant, ele é aquele pensador que a gente lembra logo que ele é responsável por criar uma nova ciência, uma ciência da sociedade. Então ele estava preocupado em desenvolver um projeto, desenvolver uma ciência que fosse estudar a sociedade ao seu redor com uma metodologia bastante objetiva, imparcial, e que conseguisse estabelecer algumas leis absolutas da sociedade, né? Vamos olhar o slide. Então, o Comte estava pensando em como criar essa ciência da sociedade bastante parecida com as ciências da natureza, né? Ele chega até a chamar a sociologia, antes de ter esse nome, de física social. E, para chegar nesse objetivo dele, ele elege a razão como o melhor instrumento para analisar a sociedade. Então, a razão é o que vai possibilitar fazer esse estudo da sociedade o mais exato possível, certo? Por quê? Usando dessa nova ciência, a gente conseguiria entender os problemas sociais daquele tempo. Com isso, a gente traria ordem à sociedade, que estaria vivendo um caos. E, através da ordem, a gente chegaria no progresso. A ordem e o progresso, baseados na razão, na objetividade e no cientificismo, ou seja, no culto à ciência, eram alguns dos principais valores do positivismo. Volta comigo rapidinho. Isso também te lembra alguma coisa? Pensa, ordem e progresso é aquilo que está lá na nossa bandeira. Tem a ver com aqueles ideais republicanos que estão no Brasil nascente. Então, positivismo, você tem que lembrar do Comte, você tem que lembrar desse culto à ciência, essa ideia de criar uma ciência nova para entender a sociedade, criar algumas leis absolutas, para você conseguir mapear tudo certinho. E a intenção era usar isso para atentar aos problemas da sociedade, resolvê-los para trazer a ordem e, através da ordem, chegar ao progresso. Vamos seguir então para o próximo slide? Vamos olhar o próximo slide com a próxima dúvida. Bom, uma nova dúvida sobre Comte e sobre o positivismo. É uma dúvida muito boa, eu gostei dessa dúvida. Por que se decidiu que a ideia de Comte naquela época não valia? Ou não teve essa quebra e o pensamento dos três porquinhos foi paralelo ao positivismo de Comte? Três porquinhos aqui é a referência carinhosa que a gente faz, né? A Max Weber, a Emile Durkheim e Karl Marx. Olha, uma dúvida muito boa. Por que a gente estuda a ideia de um pensador se depois a gente olha que aquilo ali talvez não valha mais, ou se a gente estuda outros pensadores que vão olhar aquilo de uma forma diferente? Bom, é isso mesmo. O que acontece é que é o seguinte, assim como a gente viu que o Comte criou uma nova disciplina, trouxe o seu método, tinha os seus objetivos, e entre eles ele fez uma descrição do progresso da sociedade, ele tinha lá aquela lei dos três estados, sobre o estado teológico, onde a fé, né, a figura divina explicava o mundo ao redor. Depois você tem o estudo metafísico, do iluminismo, da Revolução Francesa, em que a razão começa a explicar, né, a filosofia, e por fim o estado científico, onde a razão científica propriamente, a ciência é quem define o entendimento do mundo. Isso é um entendimento, essa é a teoria que o Auguste Comte cunhou. É a teoria que ele criou. Mas, ao mesmo tempo, outras abordagens foram propostas ao longo do tempo, certo? Então, a gente falou que o Comte estudou os problemas do tempo dele. Outros pensadores também fizeram o mesmo. Karl Marx, por exemplo, diante das convulsões, das revoluções na Europa, ele constrói uma teoria que está muito pensando na economia, muito pensando na ação política, né? Então, é normal que diferentes pensadores encarem o mesmo fenômeno sob diferentes olhares, tá?
O Durkheim, por exemplo, ele tentou estudar a sociedade moderna, certo? E outros pensadores, como o Marx e o Weber, também. Só que o Marx fazia muitas associações ao capitalismo, o Weber estava preocupado com a racionalização, e o Durkheim estava entendendo aquilo mais como parte de um desenvolvimento da sociedade com uma industrialização acelerada e da divisão social que veio disso. Ou seja, cada pensador constrói uma teoria, essas teorias elas não estão necessariamente uma invalidando a outra, certo? Porque elas podem estar tratando até mesmo do mesmo tema, mas o importante é a gente estudar elas para a gente ter diferentes ferramentas para entender a sociedade, né? Então, volta aqui comigo rapidinho. Quando a gente faz um vestibular ou o Enem, é bastante comum que as questões de humanidades venham textos complementares, venham materiais complementares como charges. E o interessante da gente estar trabalhando aqui na sociologia é a gente já se familiarizar com algumas dessas discussões, alguns desses termos e até mesmo com algum desses autores, porque quando chegar na hora, a gente não tem que ficar só contando com o material de apoio para a gente adivinhar o que o que a pessoa que fez a questão quer que seja respondido. Então a gente ganha mais ferramentas para responder aquilo com mais clareza, certo? Então a sociologia ela é um estudo, é uma ciência que está olhando para os problemas sociais, está olhando para os fenômenos sociais, e a gente vai voltar para isso daqui a pouco. Vamos voltar para o slide? Próxima dúvida. Olha, qual a diferença de monarquia absolutista para o despotismo esclarecido? O que seria esse despotismo esclarecido? Poderia me dar exemplos? Obrigado e bom trabalho. Olha, essa é uma pergunta boa. Por quê? Porque monarquia absolutista e despotismo esclarecido são termos, são conceitos que aparecem nas questões e às vezes a gente não sabe o que é, a gente não lembra o que é. Principalmente despotismo esclarecido. Vamos dar uma revisada nisso? Então vamos lá. O absolutismo monárquico, a gente tem que lembrar sobre a ideia de poder absoluto. Um poder absoluto que ele tem uma legitimidade. Tá? Então, na teoria filosófica, a gente pensa no contrato social do Thomas Hobbes. O que é esse contrato social do Thomas Hobbes? Volta comigo aqui. Olha, o Thomas Hobbes ele escreve e ele cria uma teoria sobre como que a sociedade funciona antes do Estado e depois do Estado. Então ele descreve um período em que existia um estado de natureza, onde as normas sociais, as leis, essas convenções, elas ainda não existiam. E nesse período reinaria um certo caos, tá? Porque as vontades das pessoas não estariam sendo regradas, não estariam sendo negociadas. O que aconteceria é que quando as pessoas tivessem vontades contrárias, o conflito era instaurado. Eram todos contra todos, era um caos. É o que ele chama de um momento em que o homem é o lobo do homem, né? É uma expressão que vocês talvez já tenham encontrado, né? Então o Hobbes ele tinha essa visão muito pessimista de como que o egoísmo das vontades individuais se relacionaria numa sociedade. E o que acontece é que justamente para lidar com esse estado de natureza é que surge o contrato social. O contrato social não é simplesmente você pensar que a sociedade se reuniu lá e todo mundo assinou um contrato. Não é isso. Ele é, na verdade, uma figura simbólica, uma figura metafórica para lidar com um conjunto de regras, de valores, de instituições que vão ser criadas para lidar com esse caos e para ordenar, para dar ordem a essa situação, né? E é nesse novo cenário que ele chama de Estado social, né, que vai nascer a figura do Estado, a figura do governante, que tem autoridade, que tem poder absoluto, porque o Hobbes acreditava que só essa figura, só esse Estado com poder absoluto seria capaz de regrar essas situações, seria capaz de estabelecer a paz, acabar com esse conflito eterno e garantir a vida. Tá? Então o Hobbes ele está, de certa forma, relacionado a essa legitimação da monarquia absolutista. Tá? Ele escreve isso no momento de Guerra Civil. Para quem quiser lembrar lá das aulas de história, é o momento da Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra. Tá? Então ele está escrevendo isso no momento de Guerra Civil e ele está, de certa forma, descrevendo esse cenário de que, para ele, o caos ele é irrompido, ele termina com o absolutismo. Vamos dar uma olhada no slide, então, para fixar isso? Olha, então, você tem que pensar, quando você lembra de absolutismo,
nessa questão do poder absoluto. Você lembra que existe um estado de natureza anterior onde não há leis, regras, normas, e onde o Hobbes acreditava que seria um caos, seria o cenário dos conflitos. E, posterior a um determinado contrato social, tá? Você pensa num estado social, que no Hobbes ele está descrevendo como um estado absolutista, onde o governante, o Leviatã, tá? A autoridade vai garantir o estabelecimento da paz e a garantia da vida. Então vamos passar para o próximo slide. Aqui a gente vai discutir despotismo esclarecido. Tá? Então a gente falou do absolutismo, mas o que é o despotismo? O despotismo esclarecido ele tem a ver, ele está ligado com a monarquia absolutista. Por quê? Porque, na verdade, o despotismo esclarecido é uma forma de governo muito característica de uma parte da Europa, tá? Em que governos que eram monarquias absolutistas resolveram surfar na onda ali do iluminismo, tá? Então eles adotaram algumas das ideias iluministas por conta da popularidade que ela tinha na época, mas vale a gente lembrar que eles só adotaram ideias que não estivessem conflitando, que não estivessem ameaçando o governo deles. Então eles não estavam abrindo mão do governo, eles estavam, na verdade adotando, flexibilizando um pouco do poder absolutista deles para é, para, de certa forma, se manter numa situação mais estável no governo. Então, o despotismo esclarecido ele tem a ver com a monarquia absolutista, incorporando ideais iluministas, tá? Mas você tem que lembrar que isso não vai acabar com ideais autoritários, com ideais centralizadores. E, lá na dúvida, tinham pedido alguns exemplos, tá? Quais são alguns exemplos? Alguns dos principais monarcas que aderiram a essas ideias, que a gente poderia classificar como déspotas esclarecidos, são Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Frederico II da Prússia. São nomes que você não necessariamente precisa gravar, mas assim, como pedir um exemplo, aí estão. O nome que você talvez veja com mais facilidade é o de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, para quem não lembra, não foi um monarca, mas ele foi um conde português, ministro do rei Dom José de Portugal, que aqui, trabalhando na administração de terras portuguesas, que no caso no Brasil, né, ele expulsou os jesuítas, né, ainda na época de colonização, reformou a estrutura administrativa e desenvolveu o comércio colonial. Então o Marquês de Pombal é uma figura que aparece mais nas questões e que, se vocês tiverem que lembrar dele, lembrem dessa ideia do despotismo esclarecido. Tá? Próxima dúvida. Olha, não entendi a diferença entre coesão social e solidariedade orgânica. Ambas dizem respeito a uma forma de vínculo social, certo? Volta aqui comigo rapidinho. Se a gente está falando de coesão e solidariedade, aqui em sociologia a gente tem que lembrar de Durkheim. Lembra dele? Então, Durkheim ele escreve sobre coesão, porque ele está preocupado com uma coisa que seria a reprodução social. Durkheim está preocupado em como que as sociedades se mantêm, porque há mudanças nas sociedades, mas elas não acabam, elas não colapsam do dia para a noite, certo? Então ele está preocupado em olhar para essas coisas que mantêm a sociedade de uma geração para outra. Como que ela se mantém, né? Então, vamos dar uma olhadinha no slide? Vamos para o próximo slide. O Durkheim ele faz uma diferença de sociedades tradicionais para sociedades modernas, tá? Então, para ele, o que mudou? Por que a gente chama algumas sociedades modernas e outras sociedades tradicionais? Ele fala que há uma grande mudança, uma mudança fundamental no modo de coesão social, tá? Então, nas sociedades primitivas, como por exemplo, nos grupos de caçadores-coletores, os indivíduos faziam basicamente o mesmo trabalho, certo? E, apesar de cada um poder ser autossuficiente, eles estão ali mantidos em grupo, em comunidade, por sentimentos de propósito, experiências, valores e crenças comuns, certo? Então tem uma certa homogeneidade. A semelhança entre os indivíduos sustentava aquilo que o Durkheim chama, ou iria chamar de consciência coletiva, que é uma base da solidariedade nessas sociedades tradicionais. Então vamos voltar aqui. Durkheim, se a gente pensar em sociedades tradicionais, a gente tem que lembrar de consciência coletiva. A gente lembra de uma solidariedade mecânica, baseada na semelhança entre os indivíduos. Não semelhança física, semelhança de crenças, de valores, de objetivos, de vivência propriamente, tá? Então, essa consciência coletiva está baseada nisso.
Vamos olhar o slide mais uma vez? Olha, só que o que acontece? As sociedades, ao longo do tempo, foram se tornando maiores e mais complexas. A industrialização fez que surgisse uma nova solidariedade. Porque, a partir de agora, as pessoas estão com habilidades mais especializadas, que estão substituindo a sua independência pela interdependência. Pô, mas como é isso? Eu não entendi isso. A gente vai olhar já já. A solidariedade mecânica da sociedade tradicional é substituída agora pela solidariedade orgânica, tá? Que não vai ter a ver com a semelhança dos indivíduos, mas com as diferenças complementares. O professor ainda não está muito claro. Vamos olhar o próximo slide. Tá. Então é o seguinte. Pensa assim. Na sociedade moderna, o agricultor, por exemplo, ele depende do ferreiro para fazer a ferradura do seu cavalo, certo? Ao mesmo tempo, esse ferreiro ele depende do agricultor para ter o seu alimento. Então, o Durkheim está pensando que existe uma interdependência. Um depende do outro. Não é mais autossuficiente. Só que qual o problema nisso? O problema é que a industrialização ela avançou tão rápido, essa divisão do trabalho, esses processos foram todos tão abruptos, que a divisão do trabalho ela não se desenvolveu de uma forma forte o suficiente para substituir aquela consciência coletiva. Porque os indivíduos eles não estão mais nessa característica de morais, valores, experiências necessariamente homogêneas, né? A gente vive em sociedade hoje e cada um tem um conjunto de valores próprios, crenças próprias, seja de religião, seja de convicções. Nossas experiências pela cidade são bastante diferentes umas dos outros, certo? E nisso, o Durkheim está olhando lá no tempo dele, lá no século XIX, que os indivíduos estão cada vez mais desconectados da sociedade, tá? Ele usa a expressão anomia para descrever uma perda de padrões, uma perda de valores coletivos que enfraquece essa moral individual pela sociedade. Os indivíduos estão se sentindo sem sentido, eles estão se sentindo largados, de certa forma, tá? Então vamos para a próxima dúvida. Essa foi a gente revisando um pouco do Durkheim. Olha, eu trouxe aqui uma dúvida sobre o Weber, tá? Por quê? Porque eu achei interessante, falamos do Weber, falamos do Durkheim, falamos do Comte, vamos falar um pouco sobre o Weber. Qual das alternativas abaixo você diria que melhor corresponde à definição de Max Weber sobre o Estado moderno? Bom, dá um pause no seu vídeo, lê as alternativas e pensa em qual que você marcaria. Foi? Bom, então vamos lá, vou ler com vocês as alternativas. Tem a alternativa letra A. O Estado moderno corresponderia ao comitê executivo dos negócios de toda a burguesia? Olha, não me parece ser uma análise própria do Weber, me parece uma análise própria lá do Marx, que vai de fato acusar o Estado moderno de ser como se fosse um balcão de negócios da burguesia, a classe detentora dos meios de produção, de fazer com que os seus interesses econômicos, seus interesses políticos pudessem ser conduzidos. Vamos olhar a próxima alternativa letra B. A comunidade humana que, dentro dos limites de um determinado território, reivindica o monopólio da força legítima. Vamos atentar para essa opção aqui. Então está falando que é de um agrupamento, um conjunto, uma comunidade, que, dentro de uma delimitação ali de um território, reivindica o monopólio da força legítima, ou seja, reivindica um determinado poder, uma determinada dominação, para exercer as suas leis, a sua vontade, enfim, tudo ali naquele território. Me parece uma alternativa plausível, mas vamos continuar olhando as próximas. A alternativa de letra C, ela diz que o Estado moderno corresponderia à representação, o representante de uma das classes fundamentais. Olha, essa não é a análise do Weber. Essa, mais uma vez, é uma análise muito parecida à análise do Karl Marx, que vai enxergar no Estado moderno a representação dos interesses da classe burguesa. Tá? E na alternativa D, mais uma vez, instrumentos de dominação de uma classe sobre a outra. O Weber ele vai falar sobre dominação, mas ele não está preocupado em falar em dominação de uma classe sobre a outra quando ele está pensando no Estado moderno. Não é isso. Então, para mim, o gabarito aqui seria a letra B. Vamos dar uma conferida? Olha, de fato, somente a alternativa B está certa. Mas vamos entender por quê. Vamos voltar nesse conceito do Estado moderno. O Weber, quando ele está pensando no Estado moderno, ele está pensando em uma comunidade que vai ter uma burocracia, tá, para exercer uma
dominação. Então, tem alguns conceitos que estão envolvidos nisso. Esse conceito tipo dominação, poder, burocracia. Vamos falar primeiro de burocracia. Volta aqui para mim. Quando a gente pensa em burocracia, a gente normalmente associa hoje a uma coisa negativa. A gente pensa em morosidade, né, uma certa administração problemática, que dá trabalho para a gente. Não é isso que o Weber está falando. O Weber, quando ele está falando de burocracia, principalmente no tempo dele, ele está se referindo a um arcabouço criado, que é a administração pública. E a administração pública ali, ela é algo que está pensado para tirar dos interesses privados o trato da coisa pública. Então, é uma coisa que seria a administração em critérios técnicos, critérios científicos, com atribuições bem delimitadas. Você não vai simplesmente conseguir furar uma fila porque você é filho de fulano, tem um cargo tal. Então, é uma coisa diferente do que a gente tem da ideia de burocracia mais pejorativa. Voltando para o slide rapidinho. E vamos falar sobre dominação. A dominação aqui para o Weber, eu vou ler essa frase para vocês. É a possibilidade de uma pessoa encontrar outra disposta a obedecer uma ideia ou uma situação. Ou seja, como é que a gente pode dizer que o Estado domina, tem uma esfera de dominação? Olha, nós estamos sujeitos e estamos inclinados a obedecer às leis, a obedecer um grupo de normas que nós estabelecemos como uma convenção. Então, o Estado ele tem essa característica de um monopólio da força legítima para exercer aquilo que nós estabelecemos como juridicamente, como socialmente aceito, certo? Vamos para a próxima dúvida. Aqui tem uma questão. Essa questão é interessante. Vamos olhar. Leia o texto a seguir. Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era ainda, como na antiguidade clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a biologia ou a própria sociologia, envolverá, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica como a liberdade e a razão. E aquilo que eu falei lá, volta aqui para mim. As questões de sociologia, de humanidade de forma geral, elas vão vir acompanhadas de um texto de apoio. E é importante a gente não se perder nesse texto de apoio, tentar resgatar elementos nele que vão conseguir nos ajudar para responder a questão. Esse texto de apoio está falando de formação de uma ciência, da formação da sociologia, assim como da filosofia. E ele está destacando coisas como a reflexão, como a liberdade, como a razão. Vamos olhar então na questão? Vamos olhar o slide? Olha, a pergunta está dizendo o seguinte: com base nos conhecimentos sobre o surgimento da sociologia, assinale a alternativa que apresenta corretamente, importante sempre atentar para se é para apontar o que está correto, incorreto, né? Nunca vamos cometer esse erro. A relação entre conhecimento sociológico de Comte e ideais iluministas, ou seja, para a gente lembrar da fundação da sociologia, para pensar qual é a relação de positivismo de Comte e ideias iluministas. Dá um pause no vídeo, pensa aí as alternativas e vê o que você marcaria. Foi? Então lá vamos nós. Alternativa de letra A. A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo iluminismo, que influenciou o positivismo. Olha, não faz sentido isso, tá? O positivismo ele não está pensando em revolução social como uma forma de desenvolvimento, não é discussão propriamente não cabe aqui essa discussão, tá? A alternativa B, vamos ver. A crença na razão como promotora do progresso da sociedade foi compartilhada pelo iluminismo e pelo positivismo. Ou seja, a razão como promotora do progresso social foi uma característica compartilhada pelo iluminismo e pelo positivismo. Olha, me parece interessante essa alternativa. Vamos dar uma olhada nas outras, porque a gente nunca marca direto assim sem ver o resto. A alternativa de letra C diz o seguinte: o iluminismo forneceu os princípios, e as bases teóricas da luta de classes para a formulação do positivismo. Não, positivismo tem nada a ver com luta de classes, não vamos fazer essa confusão. Então, essa alternativa está descartada. Alternativa de letra D. O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social é um ponto comum entre iluminismo e positivismo. Mais uma vez, tem nada a ver com positivismo isso. Conhecimento teológico não é o que baseia ele. O que baseia é a razão humana, certo? A razão científica. Ele não está preocupado em fazer uma discussão teológica, né? Seja de qualquer religião.
Vamos para a última opção, então. A alternativa de letra E diz o seguinte: os limites e as contradições do progresso para a liberdade humana foram apontadas pelo iluminismo e aceitos pelo positivismo. Olha, essa é uma opção que talvez confunda algumas pessoas, mas o positivismo ele não está lidando com contradições de progresso e liberdade. Na verdade, ele está pensando que o progresso e a liberdade e a razão estão todos no mesmo sentido. Quanto mais razão, mais progresso, mais liberdade humana a gente alcançaria. Então o gabarito ele só pode ser letra B. Uma das características principais do positivismo e do iluminismo é a crença na razão como promotora do progresso social. Isso se vê nas obras de muitos autores, entre os quais o Auguste Comte é considerado um dos fundadores e precursores da sociologia. Beleza, vamos olhar a próxima. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre a qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Eita, essa questão parece complicada, né? O texto de apoio ele acaba confundindo a gente se a gente não prestar muita atenção. Então vamos lá, isso aqui fala sobre Marx, né? Se a gente volta ao texto, ele está falando de relações materiais, relações de produção, como que estrutura econômica afeta a política, afeta a legislação, tudo bem. Então a gente conseguiu tirar isso do texto. E a pergunta diz o seguinte: para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que... Então pensa aí, lê as alternativas, vê o que você marcaria quando a gente quer discutir economia e política para o Marx. Foi? Então vamos lá. A primeira alternativa diz o seguinte: a relação de política e economia no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não, não. Mais-valia para o Marx, vamos lembrar, é o processo pelo qual é expropriado, é roubado o tempo de trabalho, o trabalho do proletário. Ou seja, é aquela parte do lucro que se traduz em lucro para o burguês e que o proletário não vê chegar a ele. E a alternativa de letra B? A relação entre economia e política faz com que o trabalho se constitua como fundamento real da produção material? Olha, me parece mais plausível isso. Vamos seguir. Alternativa de letra C. Consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano? Não, Marx não está fazendo uma visão ótima, uma visão benéfica de como que essa consolidação dessas forças estaria levando ao progresso humano. Ele tem uma visão negativa desse processo. Vamos olhar a letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Mais uma vez, o Marx não está tendo essa visão positiva de que o capitalismo está levando a autonomia da sociedade civil, das organizações, dos sindicatos. Não é isso. Ele tem uma visão justamente contrária disso. E, por fim, letra E. A burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe? Não. A burguesia não é responsável por transmitir consciência de classe para as classes trabalhadoras. Na verdade, ela não está nem um pouco interessada nisso. Então, o gabarito aqui, ele só pode ser a letra B. Por quê? Porque para Marx a sociedade ela existe a partir dessas relações materiais de produção que são fundamentais no trabalho humano. E assim, a única alternativa correta que a gente achou foi essa. Bom, eu trouxe uma questão aqui para a gente dar uma olhadinha. Leia o excerto abaixo. O centro dos primeiros sistemas da natureza não é o indivíduo, é a sociedade. É ela que se objetiva e não mais o homem. Opa, meio confuso esse texto, não é? Mas ele está falando o seguinte: o centro dos primeiros sistemas é a sociedade. É essa que se objetiva. Vamos ver como é que isso consegue ajudar a gente. A pergunta está dizendo o seguinte: nesse trecho, Durkheim propõe romper com o humanismo antropocêntrico dos modernos em favor de um novo modelo de conhecimento baseado no sociocentrismo. Tá. Então essa frase ela está com algumas palavras muito grandes, mas vamos tentar olhar elas com cuidado. O antropocentrismo é o foco no homem, tá? Então seria o foco no homem e o sociocentrismo o foco na sociedade. Então isso está falando que o Durkheim está rompendo com isso. E na sequência ele afirma: não mais o homem, mas a sociedade aparece como o centro do conhecimento, porque para Durkheim, e aí você tem que escolher alguma das alternativas. Dá uma lidinha,
Pensa o que você marcaria. Pausa o vídeo e vamos lá. Foi? Então vamos dar uma lida nas alternativas. A letra A diz o seguinte: olha, o Durkheim, para ele não seria mais um homem, mas a sociedade que apareceria como centro do conhecimento, porque para ele a sociedade é o modelo dos primeiros sistemas lógicos. Olha, não, o Durkheim não está muito preocupado em recuperar como que os primeiros sistemas lógicos estavam estabelecidos. Não é por isso que ele faz essa mudança. E na letra B, os primeiros sistemas lógicos se fundem com a natureza? De novo, o Durkheim não está tentando fazer essa recuperação de como que eram os sistemas lógicos e por isso que tem que ser agora assim. Ele não está tentando ir por esse caminho, tá? E a letra C? A consciência coletiva corresponde à totalidade dos conhecimentos individuais? Vamos deixar essa alternativa de molho por enquanto. A letra D diz o seguinte: a proeminência, ou seja, a magnitude, o tamanho da estrutura social, ele se realiza em detrimento do acontecimento. Tá, então a gente tem duas alternativas aqui que talvez boa parte das pessoas vão ficar na dúvida. A primeira diz que existe uma consciência coletiva e que ela corresponde à totalidade dos conhecimentos individuais. E a segunda está dizendo o seguinte: olha, não, a estrutura social ela é forte, ela é tão forte que ela se realiza em detrimento do acontecimento. Vamos ver qual é o gabarito? O gabarito é o seguinte, é a letra D, tá? Por que é a letra D? Porque o Durkheim ele estuda os fatos sociais, lembra? Vamos dar uma revisada nisso. E os fatos sociais, quando a gente pensa em fatos sociais, a gente tem que pensar que a gente está falando de um aspecto em que todas as sociedades, em todas as épocas, continuam apresentando uma estrutura que mantém a vida social organizada. Volta para mim aqui. Mais uma vez, o Durkheim ele está preocupado com a reprodução social. Como que as sociedades continuam, passam de geração para geração? Como que as coisas se mantêm? Então, os fatos sociais eles estão associados com isso. Eles estão associados a coisas que são anteriores a nós, que se aplicam a todos nós e têm uma certa coercitividade, né? Então, a educação, por exemplo, a gente vai ver que é um exemplo de um fato social. Porque todas as sociedades têm que educar. Tem que fazer a educação, por exemplo, das crianças. Senão a sociedade não se mantém, ela não passa de uma geração para outra. Ah, mas os métodos da educação mudam de um tempo para o outro. Tudo bem, mas a educação continua, né? Você não tem como manter uma sociedade sem você ter isso, certo? Então, vamos dar seguimento, vamos olhar os slides. Trouxe mais uma questão para a gente fixar essa ideia, ainda discutindo o Durkheim, tá? Olha só esse texto. Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder o seu celular ou incapaz de ficar sem ele por mais de um dia é a origem da chamada nomofobia, contração de no mobile phobia, ou seja, ficar sem o celular, né? Doença que afeta principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, ou se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. Tudo bem, tá? Então, o texto apresentou essa expressão que a gente não conhecia e a gente vai tentar lidar com ela. Vamos ver. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a socialização e instituições sociais, na perspectiva funcionalista do Durkheim, assinale a alternativa correta. Tá, então a gente vai olhar esse texto falando sobre essa nomofobia, como que isso afeta os indivíduos e vamos olhar as alternativas para ver o que se encaixa. Dá uma olhadinha aí e vê o que você marcaria. Foi? Então vamos lá comigo. Na letra A, a gente diz o seguinte: a nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social. Opa, mas espera aí, a gente acabou de falar que a nomofobia é uma coisa que causa ansiedade, causa nervosismo, porque as pessoas estão desconectadas, elas não conseguem ficar longe do celular. Isso não está fortalecendo a integração com a vida social, né? Não pode ser essa alternativa, né? Ela não está reduzindo a possibilidade de anomia. Isso aqui não encaixa. Vamos ver a letra B. As interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica. Solidariedade mecânica é aquela lá das sociedades tradicionais, tá? Pois os indivíduos uniformizam seus comportamentos. Olha, isso envolveria dizer que há uma certa homogeneização de valores, de crenças, de moral, e que através
de interagir por tecnologia, isso estaria sendo causado. Mas não é o que a gente vê. As pessoas têm suas redes sociais, as pessoas acessam a internet e nem por isso uniformizam o que elas acreditam, o que elas acham que é certo, né? Não é o contato pela tecnologia digital que está causando isso. Então vamos para a letra C. O que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e, ao mesmo tempo, desejável sobre os indivíduos. Não tem a ver com a discussão do Durkheim isso, ou se é desejável, se não é desejável, entendeu? Na verdade, a discussão do Durkheim não passa por isso. Então vamos ver a letra D. O uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser compreendido como fato social. Olha, aqui está dizendo que o uso de interações sociais através de tecnologia, através desses recursos tecnológicos, pode ser entendido como fato social. Bom, vamos deixar paradinha essa alternativa. Vamos para a próxima. A letra E diz o seguinte: para a nomofobia ser considerado um fato social, faz-se necessário que esteja presente uma diversidade de grupos sociais. Olha, tem muito mais coisa que é importante para a nomofobia ser considerado um fato social. Eu acho que talvez algumas pessoas ficassem em dúvida entre a letra D e a letra E. Mas vamos ver por quê? Vamos dar uma relembrada no fato social. Porque o gabarito acaba sendo a letra D, tá? O Durkheim ele sustenta que nesse novo empreendimento que é a sociologia, ela deva se ater a um objeto específico, deva se ater a uma metodologia específica. E essa metodologia é de estudar os fatos sociais e tratar esses fatos sociais como coisa. Mas o que é tratar eles como coisa? Olha, tratar eles como coisa envolve dar alguns atributos a ele que a gente vai ver, como a coercitividade, a generalidade e a exterioridade, tá? Porque para o Durkheim, você tem ali alguns fatos que estão presentes em todas as sociedades, influenciando nossas vidas, independente da nossa vontade, e são exteriores a nós, ou seja, nos fazem seguir determinados padrões coercitivos, mas que a gente não tem um controle sobre eles, tá? Então, volta comigo para a gente ver isso. Você não escolhe ao nascer que você vai aprender a sua língua materna. Você é inserido naquele padrão. Você não escolhe que você vai aprender etiqueta ao sentar à mesa, que você precisa ter um certo vestuário para andar à rua. Então, na verdade, são coisas que são externas a nós, elas são gerais de todas as sociedades, cada uma de uma forma diferente, tá? Mas elas se apresentam como fato social, certo? Então, se você sentar à mesa e começar a comer com as mãos, hoje em dia você vai causar espanto, dependendo da comida. Se você sair pelado na rua, você também vai causar espanto. Então, para isso, que a gente diz que existem determinadas normas e determinados conjuntos de valores que acabam que não passam simplesmente pela nossa aprovação ou não, certo? A gente não escolhe se participar desses ritos, desses regramentos, tá? E a gente sente, isso é uma característica também que o Durkheim destaca, a gente sente bastante no desvio. Ao desviar, ao infringir alguma regra, a gente vê como que isso causa espanto, como isso causa retaliação. Vamos voltar para o slide rapidinho? Então, por que a homofobia não pode ser considerada um fato social ali? Olha, porque tem 3 características que eu já mencionei que são fundamentais para o fato social, certo? A generalidade, a exterioridade e a coercitividade, tá? A generalidade é aquilo que diz respeito a atingir, os fatos sociais eles são coletivos, são individuais, eles atingem a sociedade como um todo. Então, a nomofobia naquele texto, que é um conceito que a gente não conhecia, mas o texto apresentou para a gente. Mas o texto não disse que ele estava presente em todo mundo na sociedade. Ele disse que algumas pessoas tinham aquilo, certo? A exterioridade é o seguinte, é aquela característica que diz que é exterior ao indivíduo, que de certa forma já está ali antes dele nascer, ou que ele não tem controle sobre aquilo. Também não parece ser muito o caso da nomofobia. E, por fim, a coercitividade. Ela está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de uma determinada sociedade são impostos aos integrantes. Olha, ninguém te obriga a você interagir, a ter uma rede social, né? Então, a gente quando pensa no fato social, a gente pensa na educação, por exemplo, tá? Ou a gente poderia pensar, talvez, na interação com a tecnologia. De fato, a gente não tem como fugir de usar a tecnologia. Só que a tecnologia, recursos tecnológicos, são diversos, certo? Então, eles não se limitam simplesmente
a esse fenômeno conhecido como nomofobia. Vamos para o próximo slide, então, próxima dúvida. Olha, a próxima dúvida é sobre positivismo. Ela fala o seguinte: a etapa positiva do pensamento da sociedade se diferencia da etapa metafísica devido ao método científico, dados, experimentação. Tá, então, isso aqui está fazendo referência àquela lei dos 3 estados do Comte. Vamos relembrar aqui o que é isso? Então, vamos lá. Positivismo, para começar a dizer que a afirmação está correta. Tá? Essa é uma distinção válida que a gente pode fazer entre a etapa metafísica e a etapa positiva. O Augusto Comte, que é o principal nome quando a gente pensa em positivismo, ele formulou essa lei dos 3 estados, onde ele descreve 3 estados de progresso da humanidade no seu entendimento de mundo. Tá? Então tem o primeiro estado, que é o o estado teológico, tá? A etapa teológica, em que a forma de explicar a realidade, dar sentido ao mundo, passa por pensamento religioso, pensamento mítico. Tá? A etapa metafísica é aquela da filosofia, tá? É a do iluminismo, da Revolução Francesa, tá? Em que as pessoas estão tentando dar sentido às coisas ao seu redor, não simplesmente pelos deuses, pelos mitos, mas pela razão, pela lógica. E qual a diferença dessa para a etapa positiva? Olha, a etapa positiva, ela inclui uma sistematização dessa razão, dessa lógica, não mais na filosofia, mas na ciência propriamente dita. Tá? Então, os fenômenos eles devem ser analisados, estudados por um método rigoroso de investigação, que aponte suas causas e suas consequências. Tá? E a produção desse conhecimento traria ordem à sociedade, levaria ao progresso. Então, essa é a etapa que ele descreve como a etapa da razão, a etapa perfeita. Tá? Essa é a etapa que o Auguste Comte faz uma valoração dela. Tá? Então, seguindo, vamos dar uma olhada nessa questão. Essa questão ela vai falar sobre meio ambiente, vai falar sobre ecologia, que é uma questão que você pode pensar, mas o que isso tem a ver com sociologia? Bom, uma questão eu achei bastante interessante, que ela pode vir a cair nesses vestibulares, nos exames como o Enem. Vamos ler. O ambiente soa como um contexto externo à ação humana. Porém, as questões ecológicas só vieram à tona porque o ambiente não se encontra mais alheio à vida social humana, mas é completamente penetrado e reordenado por ela. Se houve um dia em que os seres humanos souberam que era a natureza, agora não sabem mais. Atualmente, o que é natural está tão intrincadamente confundido com o que é social que nada mais pode ser afirmado com tal certeza. Da mesma forma que muitos aspectos da vida são governados pela tradição, a natureza transformou-se em áreas de ação nas, nas quais os seres humanos têm que tomar decisões práticas e éticas. A crise ecológica abre uma grande quantidade de questões relacionadas essencialmente à plasticidade da vida humana atual, o afastamento do destino em tantas áreas das nossas vidas. Vamos voltar aqui comigo. Bom, um texto grande, o texto pode acabar confundindo a gente tem que pensar sempre quando a gente está fazendo essas questões referentes às ciências da humanidade, que a gente pode tirar elementos importantes desse texto para auxiliar a gente a ter mais ferramentas para responder a questão. Tá? Então, esse texto está falando de ecologia. Ecologia, meio ambiente, ambientalismo, tem a ver com a relação do ser humano com a natureza. Tá? E no meio desse texto, ele questionou também que algumas coisas eram consideradas naturais e que depois foram questionadas, foram começadas a ser entendidas como sociais. Não tão mais dadas, não tão mais aceitas e sem questionamento. Bom, vamos voltar na questão então, vamos ver o que ela está perguntando. Ela diz o seguinte: no texto acima, os autores tratam de ecologia. Ecologia, das relações e da integração entre o homem e o espaço nos dias atuais. De acordo com a sua análise e seus conhecimentos prévios, é correto afirmar que... Vamos ver. Então, a gente está lidando com ecologia, relações homem e espaço, né? Como que isso se dá? Pensa nas alternativas, dá uma olhadinha nelas, pausa o vídeo e vê o que você responderia. Depois vem comigo aqui. Foi? Então, vamos lá. Alternativas de letra A diz o seguinte: os problemas ecológicos só se tornaram um tema em pauta nos dias atuais em razão da desconexão do humano e seu espaço de vivência. Não, o texto está dizendo justamente o contrário, que o humano está tão conectado com o espaço em que ele habita, em que ele convive, em que ele até onde se estende o seu controle, que isso é um problema, não é por conta do contrário. Né? Vamos ver a alternativa de letra B. A crise ecológica é própria de nossa época,
sendo possível devido à consciência cada vez mais ampla da integração entre o homem e seu espaço, das transformações empreendidas e das decisões práticas e éticas tomadas no espaço de ação que é a natureza. Então, essa alternativa está dizendo o seguinte, que hoje nós temos uma crise ecológica e que isso é possível dizer porque a gente tem consciência de como que o homem está se relacionando com o espaço, tá? E das decisões que ele toma. Me parece uma alternativa plausível. Vamos deixá-la aqui e vamos ver as próximas. Alternativa de letra C. O entendimento da natureza como um objeto distinto do humano torna-se cada vez mais claro e nítido a compreensão do homem e suas atividades cotidianas. Olha, eu diria que isso é o entendimento que o texto está querendo passar, tá? E parece que em muitas características isso não se aplica. Tá? Em muitos espaços da nossa vida a gente não está fazendo esse questionamento. Vamos ver a letra D? Em se tratando de crise ecológica, o autor quer se referir aos problemas diretamente afeitos ao contexto em que se desenvolve a primeira Revolução Industrial, não tendo qualquer conexão significativa com os dias atuais. Ué, mas ele está falando ali dos dias atuais, ele está falando de como que isso funciona. Não tem a ver com a primeira Revolução Industrial, nem apareceu isso no texto. Né? Vamos ver a letra E, então. Os diferentes espaços de vivência humana e sua alienação na consciência do homem possibilitaram, ao contrário, a noção exata dos problemas ecológicos e de suas diferentes resoluções, postas em prática de maneira unânime nos dias de hoje, nos dias atuais. Olha, isso também não é verdade. Hoje em dia nós temos visão de uma crise, mas nós não temos uma unanimidade dessa percepção e das decisões que têm que ser tomadas. Nós temos, na verdade, pessoas que às vezes questionam isso, que vão pôr em questão diferentes abordagens, que vão, às vezes, até negar o impacto humano causando estragos no meio ambiente. Então, para mim, a alternativa B é a que mais responde ao que a questão está querendo nos levar. Vamos ver o porquê? Olha, mas a alternativa está dizendo que a consciência causa a crise ecológica? Volta aqui para mim. Não é bem isso. Não é que a consciência cause a crise ecológica. Na verdade, é engraçado. Ela quer dizer que hoje nós podemos dizer que existe uma crise ecológica porque nós temos consciência disso. Nós temos consciência das nossas ações, de como nós nos relacionamos ao espaço e quais são os estragos que isso causa. Então, na primeira Revolução Industrial, você não pode falar que tinha uma crise ecológica ali propriamente estabelecida, reconhecida, porque as pessoas não enxergavam dessa forma. Porque as instituições, a própria população, os industriais, estavam desmatando, estavam queimando, estavam fazendo um estrago na natureza, sem fazer uma reflexão consciente daquilo. Então a gente não poderia chamar aquilo de uma crise ecológica. Quando a gente pensa em ecologia, ambientalismo, você tem que pensar em coisas recentes. A gente pensa em um movimento das últimas décadas, da década de 60, 70, 80, crescendo, que está muito relacionado a discussões de hoje em dia, discussões de globalização, do nosso efeito no espaço ao redor. Vamos voltar para o slide, então? Só para vocês verem, se vocês quiserem aí, a sistematização disso numa resposta bonitinha. A degradação do meio ambiente realizada pelas atividades humanas e a escassez de recursos naturais fez com que parcelas da sociedade tomassem consciência desses processos socioeconômicos que estão rompendo o equilíbrio, estão desequilibrando a nossa relação com a natureza. Assim, essa ideia de sustentabilidade envolve a mudança das ações humanas em relação ao meio ambiente que está inserido. Tá? Então é justamente o que eu falei. Vamos olhar. A próxima dúvida é o seguinte: bom dia, não ficou muito claro para mim qual tipo de hierarquia Sérgio Buarque de Holanda criticou e qual que ele apoiava para que houvesse a modernização do Brasil. Volta aqui para mim rapidinho. Então a gente está falando de Sérgio Buarque de Holanda, a gente está entrando numa área que é sociologia, pensamento social brasileiro. Tá? E eu tenho alguns autores importantes, Sérgio Buarque é um dos autores que aparece bastante. Quando a gente pensa nele, a gente pensa principalmente em dois conceitos, de cordialismo, ou do homem cordial, e a gente pode falar também em patrimonialismo. Vamos relembrar um pouco desses conceitos? Vamos voltar lá no slide. O Sérgio Buarque, ele estudou as relações sociais no Brasil e ele dava um peso significativo para uma construção histórica e cultural do Brasil. Então ele olha na colonização, ele vai olhar numa herança lusitana, uma herança portuguesa, assim como às vezes ele destaca também uma herança espanhola, e a gente poderia dizer que seria então ibérica, né, já que é portuguesa e espanhola, para como que as relações sociais no Brasil se dão no tempo dele. Tá?
E nisso, ele faz um embate entre tradição e modernidade. Coisas que seriam tradição, que seria uma forma anterior das relações, e coisas da modernidade, que são do mundo capitalista desenvolvido, que estão em outras partes do mundo. Tá? Então, propriamente nessa pergunta, não quer dizer que o Sérgio Buarque é contra ou a favor da hierarquia, não é isso. Tá? Mas é que ele está falando, ele está escrevendo sobre um conjunto de valores e normas que são consideradas modernas, como a impessoalidade da lei, com a coisa pública, das instituições, do tratamento igual para todos, que são coisas da modernidade. E, em alguns momentos, ele vai detectar que a sociedade brasileira tem problemas com isso. Como que ele faz isso? Bom, principalmente para esses dois conceitos, cordialismo e patrimonialismo. O conceito de cordialismo, ele não tem nada a ver com dizer que o brasileiro é simpático, que ele recebe bem os outros, que ele é gentil. Não é isso. O homem cordial brasileiro não é um cara gente boa. Ele, na verdade, tem a ver com uma ideia de como que são feitas as relações, a dinâmica das relações na sociedade. E tem muito a ver com uma certa, uma certa transposição das relações privadas para um ambiente público. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há um sintoma do cordialismo em como que a gente trata, por exemplo, a política. Como que algumas famílias vão ter acesso privilegiado, vão ter certos privilégios porque elas têm um sobrenome específico, porque elas são conhecidas de fulano, porque elas estão em relação com o ciclano. Então, assim, a família, que deveria ser algo do ambiente privado, as relações pessoais, que deveriam ser algo do ambiente privado, às vezes extravasam para um ambiente público, tá? E o patrimonialismo é um exemplo disso. É um exemplo de como que funcionários públicos, e aí ele está se referindo, por exemplo, à elite política da época, né, alguma parte da administração, entendia aqueles cargos como seus, como se aqueles instrumentos, aquele poder que ela tinha era propriamente seu, e não como se ela estivesse usando aquilo como um meio republicano de fazer o bem comum, de trabalhar para todos. Né? Então, basicamente isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em cordialismo, quando a gente pensa em patrimonialismo. Se vocês já se depararem por esses termos por aí, vocês não vão ficar tão no escuro, vocês vão lembrar um pouco do que é cordialismo, vão saber que não é essa coisa de gentileza, de simpatia, e se vocês se depararem com patrimonialismo, já pensa nisso, que é um mau uso dos serviços, da posição pública que a pessoa tem, para ela, como se ela entendesse que ela é dona daquilo, como se ela se entendesse fazendo usos indevidos da posição dela. Tá? Então, vamos seguir aqui para a última dúvida que eu destaquei. Na verdade, foi um comentário que eu achei bastante relevante, eu achei que podia ser incluído aqui. Né? Como que a gente pode entender raça como uma categoria socialmente relevante? Por quê? Vem comigo aqui. Quando a gente fala de raça em sociologia ou nas ciências humanas de uma forma geral, a gente não está falando de uma perspectiva biológica. Tá? Perspectiva biológica, conceito de raça não faz sentido. Nós somos todos homo sapiens sapiens, somos todos humanos. Certo? Só que o que acontece? Como uma categoria social, como um conceito, raça é uma coisa que é importante da gente utilizar para estudar o mundo ao nosso redor. Por quê? Porque ele envolve conjunto de vivências, experiências de comunidades que partilham coisas em comum e que partilham também experiências de preconceito, de violência, que compartilham discriminação e de onde também surge o conceito de racismo. Certo? Então, se essas coisas de fato acontecem, a gente não pode simplesmente ignorar elas e acreditar que não vale a pena discutir isso porque o conceito de raça é um conceito biológico que não se aplica. Então, vamos olhar no slide como que isso pode ser usado para ajudar a gente no estudo disso, ajudar a gente nas questões, até mesmo em redações, se surgir um tema parecido com isso. Olha, se não existem raças humanas, por que usar o termo racismo? Está aí a explicação que eu dei. Tá? A raça é um conceito, uma categoria que existe socialmente. Tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, em preconceito e discriminação racial. Qual a diferença? Talvez muita gente nunca tenha se parado para pensar sobre isso. Preconceito, como diz a palavra, é uma ideia preconcebida, tá? Anterior ao conhecimento da realidade. Tá? E a discriminação é uma ação.
é o agir em relação a outras pessoas baseado no preconceito. Então o racismo está baseado tanto em preconceito quanto em discriminação, tá? E aí tem outras formas também, outras pessoas vão pensar racismo institucional, estrutural, que basicamente quer dizer como que essas relações raciais elas vão impactar a vida das pessoas, as instituições e como que isso está posto na nossa sociedade como um todo. Bom, para terminar, eu trouxe alguns autores que vão estar relacionados com isso, que vocês talvez encontrem nas questões, talvez encontrem pelos vestibulares. Tá? Florestan Fernandes e Abdias do Nascimento. São dois grandes nomes da sociologia, do pensamento social brasileiro. Tá? O Florestan Fernandes ele destaca principalmente como que os brancos, após a abolição da escravidão, foram eximidos de responsabilidade, ou seja, tiraram o corpo fora de como que seria o futuro da população negra. Então, volta comigo. Após a abolição, você não teve qualquer tipo de tentativa de reparação, de inserção do negro no mercado de trabalho, de escolarização. As pessoas foram abandonadas à própria sorte. E é um pouco disso do que o Florestan Fernandes chama a atenção. Porque ele olha para uma certa desorganização social que surge disso e uma certa anomia, uma certa miséria que decorre disso, e ele está apontando aquilo como um problema e ele está fazendo isso para atribuir de onde que vem isso. Vem de como que os brancos foram eximidos de responsabilidade nesse processo. Tudo bem, mas vamos olhar o slide rapidinho? O Abdias do Nascimento, ele olha para esse mesmo fenômeno e ele tem uma análise um pouco diferente, porque ele olha isso pensando o seguinte, de fato, o povo negro ficou acuado de todas as direções, encarando um ciclo vicioso de discriminação, de negação de oportunidades no emprego, na escola, na favelização. Mas ele olha para isso e ele também pensa em algumas outras coisas, como, por exemplo, tentativas do governo de embranquecer a população brasileira, que foram feitas no início do século XX, né? E ele estava também criticando as pessoas que olhavam para os problemas sociais e que estavam desclassificando essa discussão racial, que estavam dizendo que isso era, na verdade, uma discussão que deveria ser feita no âmbito econômico, ou então que tratar essa discussão racial seria maléfico, seria uma coisa que estaria dividindo as pessoas. O Abdias do Nascimento está falando, não, mas espera aí, quando a gente olha as oportunidades, quando a gente olha a escolarização, a favelização, a gente tem que ver como que a nossa população negra está sendo afetada por isso, né? Então ele olha, por exemplo, até a década de 50 você poderia fazer anúncios de emprego que eram só para pessoas brancas, só para pessoas negras, e ele está olhando aquela sociedade e está pensando, olha, como é que a gente pode dizer que a gente superou essas questões? Impossível, né? Então, vamos voltar aqui para mim, para finalizar? Essas foram algumas das questões que eu destaquei para essa aula, é uma aula também mais curta, de 30 minutos. Deixem as suas questões no material auxiliar, se vocês não conseguiram fazer alguma questão, em alguma videoaula vocês não entenderam algo, ou até mesmo dessa aula, alguma coisa não ficou clara, vocês querem que volte nela, que aí eu destaco numa próxima videoaula dessas de monitoria. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês não entenderam alguma coisa, podem deixar lá como dúvida, na próxima vez eu retorno, e até lá, um abraço, fiquem bem.